Vamos mudar de assunto, vamos falar de economia agora. Recebemos aqui no estúdio o presidente do Centro das Indústrias, o Wilson Périco, que vai falar sobre os efeitos da crise na indústria no Amazonas, as medidas que estão sendo adotadas para a manutenção de empregos, né, Périco? E também as perspectivas econômicas aí para esse segundo semestre no nosso estado. Muitíssimo obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia para você, Daniela, a todos que nos assistem. E é um momento difícil, né, que a economia do país passa, a nossa região também. Eu costumo dizer, né, me perguntam, é a pior crise que nós já tivemos? Eu digo que a pior crise é sempre a última, é sempre atual. Que as outras foram superadas, E eu não tenho dúvidas que esse momento difícil vai ser superado. O difícil é dizer quando e como isso vai acontecer, porque não depende da gente, né? A notícia de hoje, sobre essa crise, né, que é uma crise nacional na economia, é sobre o Programa de Proteção ao Emprego, que o governo federal, então, anunciou finalmente ontem as regras, né, que fala, basicamente, em 30% redução de jornada e também 30% em redução de salário. Existe um interesse das empresas do Polo Industrial de Manaus a aderirem a esse programa? A demissão é a última alternativa do empresário. É muito caro você preparar, qualificar o trabalhador para que ele possa executar suas atividades e ter que abrir mão de todo esse investimento, além de todos os custos rescisórios que incidem sobre essa decisão. Qualquer alternativa que seja apresentada à sociedade, ao investidor, ao trabalhador, para a preservação do emprego, apresentada ao empregador, será considerada. Para isso tem algumas questões que nós precisamos analisar. Esse programa de proteção ao emprego, ele permite que seja aplicado durante 6 meses ou até 1 ano, uma redução que pode chegar a 30% do tempo do trabalho, redução dessa jornada de trabalho, com a redução de 30% também dos salários. Isso tem a contrapartida de o empregador assegurar a estabilidade de emprego por 20% do tempo que você fizer. Então, 20% ou 30% também. O que acontece? Você vai fazer por 6 meses a suspensão de contrato de trabalho, você teria que segurar esse empregador, ou esse empregado, dar a ele estabilidade de emprego por 2 meses mais. Ou 1 ano, 4 meses mais. Se houver visibilidade de retomada do mercado, é uma excelente alternativa, no meu entendimento, a ser utilizada pelo empregador. Tem algumas coisas que nós precisamos aguardar ainda até ver a redação final. Por exemplo, se os segmentos aqui do Polo Industrial estarão contemplados, eu espero que sim. Então não vale para todo o território nacional, é por segmentos? Então, existe uma dúvida, porque quando eles apresentaram esse programa, eles citaram alguns segmentos específicos, automobilístico, calçadista, têxtil, que no caso não temos aqui. Então, só aguardar agora a redação final, que deve aparecer nos últimos dias, vai ser aprovado, e aí sim nós olharmos para o nosso segmento, para a nossa realidade e ver como aplicar essa medida do governo. Até porque, assim, o Amazonas hoje está com uma taxa de desemprego de 9,4% da população ativa, é a segunda maior taxa da região norte, né, atrás apenas do estado do Amapá. Sabe, eu estava olhando a divulgação do CAGED do mês de junho. Sim. Nos últimos 12 meses, ou seja, junho de 2014 e junho de 2015, foram 490 mil empregos da atividade industrial no país que deixaram de existir. Nesse ano, nos últimos 4 meses, 200 mil. E 20 mil empregos a menos aqui no estado do Amazonas. Então, 10% de todo o desemprego causado por essa situação acontece aqui na nossa região. É muito alto. E qualquer alternativa que seja oferecida para a preservação do emprego será muito bem-vindo. Eu digo que o momento não é de nós buscarmos aumento de custo para dificultar ainda mais a competitividade das empresas, dificultar ainda mais a situação de sustentação desse mercado. O objetivo, o governo dá mostras disso, o governo apresenta alternativas e a preocupação principal é preservar os empregos. Eu falo isso porque nós estamos no meio de uma discussão de convenção coletiva no país e aqui no nosso estado, e isso tem que ser tratado com responsabilidade por ambas as partes. Responsabilidade e honestidade para com o trabalhador, responsabilidade e honestidade para com o propósito que nós temos, que é crescimento. Nesse momento nós estamos caindo. Então nós temos que estancar essa queda, encontrarmos alternativas conjuntas, a classe laboral e a classe patronal,
para superarmos esse momento e aí pensarmos em crescer. Périco, eu quero conversar contigo daqui a pouquinho sobre essa questão dos televisores, né? Houve uma queda aí, infelizmente, muito grande. Você é um grande conhecedor, né? Porque a indústria a qual você comanda é do segmento eletroeletrônico, você também é presidente patronal, né, dessa área de eletroeletrônica. Eu quero conversar com você especificamente sobre esse polo que é tão importante aqui para o polo industrial de Manaus, esse setor de eletroeletrônicos. Mas antes a gente vai interromper rapidamente a entrevista, vou voltar com a Adeilson, que já está novamente lá no local do acidente, onde hoje de manhã 6 pessoas morreram, num acidente gravíssimo na Grande Circular. As imagens são do Alex, né? Nós estamos com o RC Cop sobrevoando ao vivo o local, mas quem traz informações para a gente é o Márcio Azevedo, que está em solo, está ali embaixo, perto do acontecido. Fala, Márcio. Daniela, os corpos acabaram de ser retirados, todos aqui foram retirados já dentro desse veículo do Voyage. Foi preciso ter um segundo carro do IML para fazer a retirada e a situação bem minuciosa. Tiveram, infelizmente, que fazer catar parte dos corpos para botar pelo porque dada a gravidade. A situação, já foi identificada uma pessoa, o motorista, que estava com a identificação, chama-se Robson Nascimento Basto, de 25 anos. A jovem que estava no banco da frente, no banco do passageiro com ele, também foi identificada pelo pai, mas a gente só conseguiu o primeiro nome. A jovem chama-se Thaís e tinha apenas 19 anos. Os demais integrantes do veículo que acabaram falecendo não foram identificados ainda. Os corpos já vão ser encaminhados agora para o Instituto Médico Legal para ser feito todo esse trabalho de reconhecimento e liberação para, posteriormente, sepultamento e velório desses corpos pelas famílias. Agora, Daniela, a imagem de como ficou o veículo é impressionante. Parece que o Voyage era de papel, ele ficou com a lateral esquerda, a lateral do motorista, completamente rasgada. Foi rasgado o local. Não existe outra palavra para dizer, está tudo rasgado aqui. Agora, pela essa posição que o Alex está mostrando aí, você vê que o carro ficou completamente aberto. A gravidade. A gente visualizou ali a frente do ônibus, né? O ônibus também ficou com a frente toda arrebentada, um pneu furou. Enfim, situação muito grave. Agora, o trabalho de finalização de perícia, apresentação do laudo, né, de fato, das causas, se o motorista estava de fato embriagado ou não na hora do acidente, mas por relatos de testemunhas, como já disse aqui o delegado, e o motorista do ônibus que acabou se envolvendo no acidente, aparentemente o cara estava bêbado. Então a situação é essa. O ML já está deixando o local nesse momento e os curiosos também estão saindo aqui da área. Apenas o veículo está no local, deve ser empurrado para a lateral, para liberar o trânsito aqui na Avenida Grande Circular 2, na zona norte de Manaus, próximo à reserva do Fuduc, Daniela. Obrigada, Márcio Azevedo, falando ao vivo, com imagens ao vivo lá do RC Cop. Você vê todos os detalhes dessa tragédia realmente na Grande Circular, com 6 pessoas que perderam a vida num acidente gravíssimo de carro nessa manhã. Você vê todos os detalhes, então, dessa situação no Alô Amazonas, logo mais meio-dia, com o Márcio Azevedo. Obrigada, Márcio Azevedo. E também a Adeilson Albuquerque e a equipe aí do RC Cop, que mostra sempre os acontecimentos da cidade ao vivo pra gente. Até mais, gente. Obrigada. Uma tragédia, realmente, né? Vamos voltar, então, a falar de economia com o Wilson Périco, que é presidente do Centro das Indústrias. A gente, antes de interromper aqui para a entrada do Márcio, ao vivo, sobre o acidente, a gente estava falando sobre o segmento de televisores. A gente sabe que o polo eletroeletrônico é fundamental, né, para as indústrias, para a gente manter enfim, a indústria forte. E agora saiu a semana os números de comércio, né, 39% de queda, quase 40% de queda. Como é que vocês estão enfrentando a situação? Esse comparativo, ele tem um agravante por ter sido 2014 um ano de Copa, né? Então a atividade do eletroeletrônico em televisores se concentrou muito nos primeiros 4 meses do ano passado, e isso agrava, traz um comparativo ainda pior. Então, o que nós temos que olhar é a previsão do ano. A previsão do ano não é boa, não vai ser 40% a menos, mas não vai ser um ano de crescimento. As empresas estão estocadas, o comércio hoje, ele passa por uma questão de credibilidade. O que é? Essa crise não é uma crise econômica, é uma crise de confiabilidade, num cenário político que nós estamos passando, que se reflete na redução de emprego no país, como nós falamos,
E isso traz reticências, traz receio do consumidor em adquirir produtos que não sejam de primeira necessidade. As pessoas estão inseguras. Exatamente. Então, o que acontece? Aquele desempregado já não tem o poder de compra, então ele não vai comprar mesmo. O entorno, então as pessoas que estão empregadas, os vizinhos, ficam com receio de acontecer a mesma coisa com eles. E isso cria um ciclo vicioso, ou seja, você retrai o consumo, reduz a demanda por novos produtos, reduzindo a demanda por novos produtos, é a situação que nós passamos aqui, risco de mais desemprego. É por isso que a importância de preservarmos o emprego, para que gradativamente e aguardar as medidas acertadas por parte do governo, para resgatar essa confiança, retomarmos a normalidade e retomarmos o consumo. A gente sabe que tradicionalmente esse segundo semestre é de crescimento para as indústrias, né? Porque tem o Natal aí e grandes redes varejistas acabam fazendo as encomendas normalmente nesse período, julho, agosto, para dar tempo de produzir setembro, outubro até novembro, e tem 12 dias mais ou menos de deslocamento até os grandes mercados consumidores no sudeste do país. Já existe um indício desse reaquecimento? Os pedidos já estão chegando ou o estoque ainda é muito alto? Então, existe o estoque, existe a expectativa, não existe nenhum movimento de crescimento ainda da atividade. O que as empresas fizeram? Além da questão do desemprego que nós falamos, 20 mil empregos a menos no polo industrial, cerca de 35 mil trabalhadores passaram por um processo de férias coletivas nas empresas. Parte dos trabalhadores, dentro da sazonalidade como a indústria de motocicleta e ar-condicionado, que tem por hábito dar férias coletivas nos meses de junho e julho para seus trabalhadores. Mas isso afetou outros segmentos, no qual também o segmento eletrônico da fabricação de TVs. Por que isso foi feito? Para reduzir um pouco esse excesso de estoque que as empresas tinham e poder retomar a atividade dentro dos níveis anteriores. Nós não temos previsão de crescimento da atividade, mas retomar a atividade nos níveis anteriores a esse período de férias coletiva para atender o final do ano. A sinalização é sempre otimista, por conta da data do final do ano, principalmente. São duas datas principais no comércio, o Dia das Mães e o Natal. Então, nós temos essa expectativa de que se retome aos níveis anteriores. Não há expectativa de crescimento, mas de manutenção, que já é um grande fator para a gente considerar no momento que nós estamos passando, ou seja, preservar aquilo que nós temos, inclusive em relação ao emprego, para atender a demanda no final de ano. A única medida mais, digamos assim, restritiva foi a questão das férias coletivas. Ou já existe efetivamente no segmento eletroeletrônico demissões, linhas paradas? Como é que está a situação? Não, tivemos demissões e muito fortes no primeiro semestre, no segmento eletroeletrônico. Não de terceirizados, mas de efetivos? Não, efetivos. Nós fechamos o ano passado com perto de 123 mil empregos no polo industrial. Hoje nós temos em torno de 100 mil. Então isso é um dado bastante preocupante. Agora, as empresas têm, além das férias coletivas, aquela medida de suspensão do contrato de trabalho, que é chamado layoff. Algumas empresas estão optando por isso, por entender que no último trimestre vai haver essa retomada aos níveis anteriores, então dá para você fazer durante 3 meses essa suspensão de contrato de trabalho. É importante se manter otimista. Eu não tenho outra forma de ver isso. De novo, eu falo, nós já passamos por momentos difíceis no passado e superamos. Esse é mais um momento difícil e vai ser superado. Não depende só da iniciativa privada. Depende de medidas acertadas por parte desse governo, como eu disse, para resgatar a confiança da população, para resgatar o nível de crescimento do país. Isso não acontece esse ano, nós temos que ter essa consciência. Oxalá essas medidas sejam apresentadas agora para que nós possamos, no segundo semestre do ano que vem, já sentir uma retomada e aí pensar em voltar a crescer. Mas nós não podemos perder o otimismo, nunca. Nunca. De novo, nós já passamos por crises anteriormente e todas essas crises foram superadas. Essa é mais uma e vai ser superada, eu tenho certeza disso. Queria te fazer uma última pergunta a respeito da greve, né, dos servidores da SUFRAMA, 56 dias de paralisação. Eles retornaram, mas é claro que a crise não está totalmente resolvida porque eles não conseguiram, não há um aceno aí do governo para o reajuste que eles pediram. Há uma promessa aí da bancada do Amazonas, da região norte, se mobilizando no Congresso Nacional, de brigar por isso. Mas
clima de instabilidade, quer dizer, nós temos uma situação nacional, mas a gente tem um clima de instabilidade também em relação à SUFRAMA, não há um superintendente efetivo. Como é que é trabalhar com esse clima instável? Sabe, Daniela, é muito triste ver o descaso do governo federal para com o modelo Zona Franca e para com a autarquia. Eu digo isso porque a nossa região é uma das 8 regiões do país que retribui ao governo federal em arrecadação de tributos valores acima do repasse compulsório que recebe. O Amazonas devolve 4 vezes esse repasse ao governo federal. Isso se dá pelo modelo de exceção que nós temos, que é um modelo exitoso. E isso passa pela gestão da SUFRAMA. Nós não estamos felizes com a decisão adotada. Nós estamos aliviados por conta da pressão que estavam sofrendo a sociedade, a indústria e o comércio, pela falta de insumos já que começava a acontecer na nossa sociedade. Há de se enaltecer a postura dos servidores da SUFRAMA. O Centro da Indústria, ele sempre foi solidário a esse pleito, que não é de agora, faz mais de 6 anos que eles estão buscando essa equiparação, mas mostraram, primeiro, comprometimento com a nossa região. Segundo, de novo falando do Poder Público Federal, o descaso de um governo que vem da classe trabalhadora e trata o trabalhador, nesse caso o servidor da SUFRAMA, com o descaso que tem feito, empurrando com a barriga essa negociação. Há de se enaltecer a coragem do governo do Estado de ter assumido essa responsabilidade, que não é dele. Ele não tem isso no orçamento dele. Ele fez isso através da Cefaz para aliviar essa pressão. Mas o governo do Estado, ele preza por aquilo que lhe compete fazer. A competência de fazer a fiscalização hoje das mercadorias que adentram o território da Zona Franca de Manaus é da SUFRAMA, e é isso que nós temos que resgatar. Resgatar a representatividade da SUFRAMA, resgatar a autonomia da SUFRAMA para os assuntos que são de interesse e de direito dos investimentos e dos empregos gerados por esses investimentos aqui no Amazonas, sejam feitos aqui em Manaus e não nos corredores em Brasília. Que nós tratemos os assuntos da Zona Franca de Manaus com seriedade e conceito de brasilidade, e não com descaso que os técnicos dos ministérios tratam, cerceando o direito dos investimentos quando não publicam os PPBs. Nós temos mais de 12 PPBs aguardando publicação em Brasília. PPBs, para as pessoas que não conhecem, que é o processo produtivo básico, que é fundamental para que novas empresas ou linhas de produção se instalem na cidade. É a obrigação que o investidor tem que fazer, é o nível de adensamento dessa cadeia, que ele tem que cumprir para poder oferir os direitos aos incentivos pelo decreto 288. E o que eles fazem? Eles limitam o crescimento da nossa região ao não publicarem os PPBs. Nós tivemos alguns casos, levamos 5 anos para aprovar um PPB da indústria de fármacos. Tem empresa que quer fabricar turbina aqui em Manaus e não consegue aprovar o PPB por conta do entendimento dos técnicos em Brasília. Isso sim, nós temos que tratar com muita força, aí a bancada federal, a nossa representação toda, o governo do Estado, as entidades de classe, buscarmos os direitos. Não estamos falando de interesse. Porque toda vez que uma fábrica dessa impedida de se instalar ou uma nova linha de ser montada, menos emprego. Menos emprego, e a gente não consegue diversificar. O nosso Estado tem um desafio grande para os próximos 50 anos. Primeiro, preservar o que nós temos hoje dentro do Polo Industrial de Manaus e trazer novos investimentos para esse polo. Mas não menos importante que isso, buscarmos novas matrizes econômicas do interior do Estado, para tirar essa centralização de riqueza da capital e tirarmos o Estado da situação de refém que é hoje das benesses de Brasília. Nós não estamos falando de favores, não. O nosso Estado não está com o pires na mão, nós estamos falando de direito, resgate do direito, respeito ao direito concedido pela Constituição ao modelo Zona Franca. Périco, muitíssimo obrigado. A gente realmente torce para que essa situação nacional se reverta. Também as peculiaridades do nosso modelo e as fragilidades possam ser revertidas e que a gente tenha principalmente manutenção dos empregos, porque as pessoas realmente precisam, né? O que a gente puder fazer para manter esses empregos, então que seja feito. Parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado no Centro da Indústria. Obrigada pela sua visita aqui. A nossa torcida para que essa situação melhore o mais rápido possível. Essa torcida é nossa. Eu agradeço o convite e digo mais uma vez, nós vamos superar esse momento. Nós já passamos um momento ruim, esse momento é mais um, nós vamos superá-lo. Agora, precisamos ter responsabilidade e precisamos do respeito do governo federal para com o modelo Zona Franca e toda a contribuição que a nossa região dá para a região norte e para o país. Conversei com o Wilson Périco, presidente do Centro da Indústria do Amazonas. Muitíssimo obrigado novamente.